5 coisas que todas as mulheres com fibromialgia têm que saber se quiserem viver com mais qualidade de vida e menos dor. Eu sou Gabi Cantarelas, fisioterapeuta, trabalho com dor há mais de 9 anos e agora estou me formando em especialista em dor no Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Eu sempre vejo mulheres com fibromialgia tendo muita dificuldade de manter uma qualidade de vida, de trabalhar, de cuidar do seu lar, de ter ânimo para fazer as coisas. E na maioria das vezes eu percebo que elas realmente não sabem desses 5 passos que eu vou ensinar. Portanto, se você tem fibromialgia ou conhece alguém que tem, compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que será transformador. Vai te garantir mais qualidade e menos dor. O primeiro passo para você que quer transformar a sua vida, mesmo com o diagnóstico de fibromialgia, é entender o que está acontecendo dentro do seu corpo. Muitas mulheres acabam achando que essas dores tão incapacitantes, tão intensas, estão sendo causadas por um corpo quebrado, fragilizado, inflamado, danificado, quando na realidade não é nada disso que está acontecendo. Quando nós vamos fazer exames nessas mulheres, nós vemos que o corpo está completamente saudável. Em alguns casos, mesmo quando há alguma lesão, nós vemos que essa lesão nem está comprometendo nada no corpo a ponto de gerar aquelas dores. Mas, Gabi, se não é algo que eu tenho no meu joelho, no meu pé, na minha coluna, no meu braço, o que então está causando dores tão intensas? Aqui está o ponto central e vocês precisam entender isso se quiserem viver sem dor e ter mais qualidade de vida. Assim como nós temos um sistema digestivo, por exemplo, sistema digestivo começa pela boca, desce pelo esôfago, tem o estômago, tem o intestino, tudo isso faz parte do sistema da digestão, concorda? Quando nós temos um problema no sistema digestivo, é comum que a gente apresente sintomas como ânsia, prisão de ventre ou diarreia e uma série de outros. Nós temos também o sistema respiratório, que é composto pelas narinas, que é composto pela traqueia, os brônquios, os pulmões. Quando nós temos um problema no sistema respiratório, nós podemos ficar, quem já teve sinusite, fica com essa região aqui toda congestionada, dá dor de cabeça. Ou às vezes a pessoa começa a sentir falta de ar se ela tá com algum problema nos pulmões. Então todos os nossos sistemas, eles apresentam sinais quando eles estão com alguma falha. O que acontece com a fibromialgia é similar. Nós temos também um sistema de dor. E esse sistema de dor não é composto pelo joelho, pelo pé, pela coluna, não. Esse sistema de dor é composto pelo cérebro e pelos nervos. O cérebro é como se fosse uma grande fonte. Sabe, nas ruas da nossa casa, não tem os postes com aquelas fontes onde todos os fios das casas, dos prédios, terminam naquela fonte de energia? Se queima aquela fonte de energia, eu nem sei o nome disso, mas se queima aquela fonte de energia, a rua inteira fica sem força. Já aconteceu aí na sua casa? O cérebro funciona como essa fonte de energia. E os nervos funcionam como esses cabos que levam energia para cada uma das casas. As casas, na nossa analogia, seriam cada parte do nosso corpo. Por isso que é possível sentir dor na ponta do dedo, ou no punho, ou no cotovelo, aqui, em todas as partes do corpo, porque os nervos percorrem por todo o nosso corpo. Ou seja, o sistema de dor não é composto pelas partes do corpo em si, mas sim pelo cérebro e por todos os nervos. E aqui nós temos uma questão muito importante. A dor em si, ela não é ruim, ela tem uma função. Quando nós estamos com dor, é um sinal de que tem algo errado no nosso corpo, pelo menos se o sistema de dor estiver saudável, o que não está acontecendo nos casos de fibromialgia. Vou explicar com mais calma. Vamos pegar outra analogia. Imagine só que a dor é como se fosse um alarme de um incêndio. Se o alarme toca, porque sua casa está pegando fogo, por mais que seja um alarme irritante de se ouvir e ensurdecedor, você dá graças a Deus porque esse alarme salvou a sua vida. Agora, se esse alarme está desregulado e ele começa a tocar, mesmo que não tenha nada de errado, não tenha nenhum sinal de incêndio, você vai ficar irritado. Imagina, você acordou com alarme de incêndio no meio da noite e perdeu o sono e não tinha incêndio nenhum. Você tá lá tomando seu café da manhã tranquila e esse alarme de incêndio começa a disparar, você vai ver, não tem fogo nenhum.
Imagina que um dia era aniversário da sua filha, o seu aniversário ou do seu marido, e você estava fazendo uma festa, o alarme de incêndio tocou, você chamou o bombeiro, chegou lá o bombeiro, viu, olha, não tem fogo nenhum, era um alarme falso, o seu alarme está com defeito. Veja bem, é mais ou menos isso que está acontecendo com o seu corpo. A dor, ela é como um alarme de incêndio. Só que quando o sistema de dor está desregulado, está com algum problema, esse alarme começa a disparar, mesmo quando não tem algo errado, mesmo quando não tem nenhuma lesão. Os nervos das pessoas com fibromialgia estão hipersensíveis e estão gerando dor quando não era para gerar dor. Dito isso, é muito importante você lembrar que o seu corpo não está danificado, que o seu corpo não está completamente inflamado, que o seu corpo não está quebrado, não está lesionado. Nós só precisamos regular esse sistema de dor. Agora nós chegamos na parte mais importante, como regular esse sistema de dor. É o que eu mais quero, Gabi, para que esse alarme de dor, ou seja, para que eu não seja incomodado o dia inteiro com a dor, sendo que não tem nenhuma lesão no meu corpo. Eu quero voltar a ter um estilo de vida normal. Eu quero voltar a fazer as coisas com força, com motivação. Sentir o meu corpo por um dia, pelo menos, livre de dor. Muitas pacientes me dizem isso. E é isso que eu quero proporcionar para você. Você precisa fazer uma atividade física. Eu sei que é difícil, que você tá cansada e eu acredito nisso. É um cansaço realmente fora do normal. As pessoas que não têm fibromialgia não entendem o cansaço da fibromialgia. Ele é real, não é da sua cabeça. É verdade. É mais difícil para você mesmo. Mas olha, veja bem, se você não iniciar um exercício físico constante, não precisa escolher um específico, pode ser o menos pior para você, o que seja mais prático, o que seja menos cansativo, mas faça alguma atividade física, nem que seja por 15 minutos todos os dias. Porque quando nós fazemos essa atividade física, nós mandamos umas informações para o nervo que ajudam os nossos nervos a se regularem. Tem mais uma coisa que você precisa saber se você quiser entender isso com mais profundidade, para você saber exatamente o que está acontecendo no seu corpo. Quando nós estamos com esses nervos sensíveis, com esse alarme de incêndio, ou seja, esse alarme de dor, causando dor o tempo todo, desregulado, nós também temos um sistema analgésico falho. Você sabia que o nosso cérebro tem um sistema analgésico natural? Vocês já devem ter ouvido histórias de mulheres, por exemplo, que sofreram um acidente de carro. Só que o filho dela também estava no carro. E ela estava toda quebrada. Mas ela conseguiu sair do carro para salvar o filho. Ela conseguiu, sei lá, andar quilômetros para salvar o filho. Tem uma história de uma mulher, chama Bethany Hamilton. Ela foi mordida por um tubarão. E ela não sentiu nenhuma dor. Nenhuma dor. Como assim? O tubarão arrancou o braço dela, ela não sentiu nenhuma dor. Por quê? Porque o cérebro libera substâncias analgésicas quando ele entende que é importante. Quando ele entende que a gente está num caso de sobrevivência. Mas não é só em caso de vida ou morte que o cérebro libera substâncias analgésicas. Não só libera, produz, tá? Nosso cérebro é capaz de produzir opioides, que são analgésicos fortíssimos. Imagina você conseguir produzir o seu próprio remédio natural, que maravilha! Além disso, o cérebro também libera canabidiol. Sabe canabidiol, que tem muita gente que tá tomando? Ele provém da maconha, mas não é a maconha, tá, gente? É uma parte da maconha. É uma parte daquela planta. Nosso cérebro produz naturalmente e libera. E tem gente pagando aí a milhões num canabidiol. É caro, é caro. Seu corpo é capaz de liberar. Como, Gabi? Olha só, não é só quando você tá num sistema de vida ou morte. É também. Mas quando você entende que algo é muito importante para você, aquilo tem muito valor para você, o seu cérebro é capaz de liberar. Eu vou explicar isso mais para frente, mas eu quero voltar para a questão do exercício físico. Quando nós praticamos exercício físico, nós conseguimos fazer os nervos restabelecerem ou começarem a restabelecer esse sistema analgésico. E essa é uma das principais coisas que você tem que fazer se você quiser restabelecer seu sistema de dor.
Depois disso, nós vamos para o terceiro passo. Entendeu o que está acontecendo no seu corpo, é muito importante, é o primeiro passo. Vocês sabem que tem estudos que mostram que pessoas que estão entendendo o que está acontecendo no corpo delas já diminuem a dor e já liberam esse sistema analgésico, começam a colocar ele em ordem de novo, mesmo sem fazer nenhuma outra intervenção. Então, olha a importância de entender. Depois, você começou um exercício físico, começou de novo a estimular esse sistema analgésico natural. Vai começar a reduzir a dor. Não é imediato, tá, gente? É uma coisa todo dia um pouquinho para levar para a vida. A terceira coisa que você precisa entender é que o que você pensa a respeito da sua dor vai ajudar você ou vai atrapalhar você. Certa vez eu fui mordida por um cachorro pequeno. O cachorro não era nem um pouco intimidante, então quando ele me mordeu nem doeu tanto. Mas depois eu comecei a pensar, será que esse cachorro tá com raiva? Será que esse cachorro foi vacinado? Ai meu Deus, e se eu pegar uma infecção desse cachorro? A minha perna começou a doeu por dias. Eu lembro que eu sentia dor até à noite. E na minha vida já aconteceram várias outras ocasiões, como por exemplo, uma vez eu tava com uma enxaqueca muito forte e nada resolvia. Eu já tinha tomado remédio e não tava resolvendo. Eu comecei a assustar, porque sempre eu tomava o remédio e resolvia. E aí, eu comecei a assustar e pensar, meu Deus, eu acho que essa dor nunca mais vai embora. Tava tão intensa, tão intensa, tão intensa. Eu entrava debaixo do banho, tava com a casa toda escura, nada melhorava. Acho que eu nunca senti tanta dor na minha vida. Aquilo começou a me dar um desespero. Eu comecei a pensar, e se não passar mais? E se eu acordar amanhã com essa dor? E se eu passar dias com essa dor? E aí a dor começou a aumentar, porque eu tava preocupada com o fato daquilo não estar melhorando. Tem estudos que mostram que foi pego um grupo e nesse grupo eles passaram creminho, sabe creminho Nivea? Tipo creminho Nivea, não tem nada no creme, é só um hidratantezinho. E falaram assim, olha, a gente tá só passando um hidratante para ver a reação do seu corpo, tá? Tá bom. Aí pegaram outro grupo, passaram o mesmo creminho e falaram, esse creme, ele é feito de pimentas. Daqui a pouco vai começar a doer, viu? Adivinha o que aconteceu? Pro grupo que foi falado que o creme era de pimenta, eles sentiram dor de verdade. E quando foi ver o cérebro deles e a corrente sanguínea deles, viram que eles começaram a liberar uma substância que amplifica a dor. Existe uma substância que o cérebro produz para amplificar a dor. E aí, além deles terem liberado essa substância, a parte de dor do cérebro estava super ativa. O sistema de dor estava funcionando a mil vapores, estava funcionando com todas as forças. Por que que isso está acontecendo? Veja bem, se a dor foi feita para te avisar quando tem algo errado, a partir do momento que você começa a pensar que isso está destruindo a sua vida, como eu comecei a pensar, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir mais viver sem dor, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir para o hospital e acabou minha vida, não sei o que. Eu comecei a pensar nisso. E são coisas inconscientes. Eu nem percebi que eu estava pensando, só depois eu pude analisar toda a situação. O que aconteceu? O meu cérebro interpretou que aquilo era muito grave. O meu cérebro interpretou que é muito grave, ele vai começar a amplificar a dor para que eu possa buscar ajuda, afinal, a dor tem essa função, avisar que tem algo errado. Se aquilo é muito errado, vai ter muito mais dor. Então, a forma com que você está interpretando a sua dor pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Quando você acorda, e eu sei que a sua dor é real, eu não tô falando que sua dor é psicológica, tanto é que quando fazem os exames nas pessoas com fibromialgia, dá pra ver o sistema de dor ativo, dá pra ver no sistema da corrente sanguínea essa substância que amplifica a dor. Então, a dor, ela é real. Agora, se você já começa reclamando, olhando em tudo que você não tá conseguindo fazer por causa da dor, colocando todo o seu olhar nas coisas negativas e não colocando o olhar naquilo que você ainda tem, tendo gratidão pelas coisas que você ainda é capaz de fazer, olhando e agradecendo por cada passo que você consegue dar no seu dia, preenchendo o seu dia de coisas que te alegram, que te preenchem, que têm um propósito, como, por exemplo, cuidar de uma pessoa que você ama muito, cuidar de uma coisa que você é muito preciosa para você, como o seu lar. Quando você começa a voltar a sua cabeça para o que realmente importa e tirar a sua cabeça do quanto aquela dor está te destruindo, você começa a liberar substâncias melhores. Olha esse outro estudo para você ver que eu não tô falando da boca para fora.
Não é papo de coach ou coisa assim. Sabe aquele aparelho de medir pressão? Um estudo pegou um grupo de pessoas e começou a apertar. Sabe quando aperta demais, começa a doer? Eles apertaram até o talo. Tava doendo. E falaram assim pra pessoa, ó, a gente tá testando o quanto que você aguenta. Pegaram outro grupo, fizeram a mesma coisa, só que falaram assim, essa é uma nova fórmula, é uma maneira de seus músculos ficarem mais fortes. Quanto mais você aguentar essa dor aí, mais forte vai ficar seu músculo. Adivinha? Só porque a pessoa encontrou um propósito para viver aquela experiência de dor, mesmo sendo a mesma dor que o outro grupo, eles não só não ativaram a parte de dor do cérebro com a mesma intensidade, como eles não liberaram a substância que amplifica a dor, mas eles liberaram os analgésicos naturais. Vejam só como o corpo é magnífico, Deus é perfeito, criou tudo isso de uma maneira extraordinária. Como você encara a sua vida, o que você pensa, o que você fala, o que você sente, pode liberar substâncias que amplificam a dor ou substâncias que diminuem a dor. Ainda pensando em restabelecer esse sistema de dor e fazer com que os impulsos de dor diminuam, que seus nervos fiquem menos sensíveis e que você volte a ter cada vez mais qualidade de vida. É preciso uma boa alimentação. É preciso ingerir proteína na quantidade certa, cálcio, vitamina B12. É preciso ingerir ômega 3, magnésio, suplementação e uma boa alimentação. São, assim, ferramentas, não tem como descartar. É muito importante, mas para isso você precisa saber como que estão as doses dessas substâncias na sua corrente sanguínea. Tem que fazer um exame de sangue, tem que alguém analisar. Agora, por último, mas não menos importante, vejam bem, nós já entendemos o que está acontecendo no nosso corpo, ele não está quebrado, ele não está danificado, só existe uma falha no sistema de dor que a gente precisa ajustar. A gente já entendeu que o exercício físico vai ajudar a ajustar esse sistema de dor. Nós já entendemos que a maneira com que a gente encara a dor vai ajudar a também ajustar esse sistema de dor e mais, nós precisamos encontrar propósito na nossa vida, nós precisamos encontrar coisas que preenchem a nossa vida e que são importantes o suficiente para diminuir a informação de dor e liberar substâncias analgésicas. E já entendemos também que a alimentação é fundamental para que tudo isso aconteça, mas não podemos deixar de lado a nossa espiritualidade. Existe uma parte do cérebro que quando nós oramos, quando nós nos entregamos em oração, ela é ativada. E essa parte também faz com que o sistema de analgesia natural do corpo seja liberado. Eu sempre gosto de falar para as minhas pacientes que Deus é como se fosse a árvore e os galhos da árvore somos nós. Quando nós pecamos, lá quando aconteceu com Adão e Eva, né? Desde então, e nós pecamos, se vocês lerem os 10 mandamentos com honestidade, vocês vão ver que, assim como eu, vocês já pecaram em vários deles, né? E nós pecamos constantemente, esse não é o problema. Mas o pecado é a separação de Deus e de nós. É como se a árvore tivesse sido cortada, o galho tivesse sido tirado da árvore. Como que um galho fora da árvore vai ter vida nele mesmo? Nós não temos vida em nós mesmos. Nós precisamos nos reconectar com essa árvore. Jesus Cristo diz na Bíblia que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai, ninguém chega ao Criador do céu e da terra, senão por ele. Ele veio e se sacrificou na cruz, e todo mundo sabe disso, justamente para fazer com que nós que estamos lá cortados por causa do nosso pecado, que fomos separados de Deus, pudéssemos voltar a ter uma comunicação com Deus, voltar a nos relacionarmos com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele é fundamental para nos dar não só a força para enfrentarmos as nossas enfermidades, Deus diz, né? Jesus diz, nesse mundo tereis aflições, em mim vocês terão paz, mas nesse mundo vocês terão aflições. E é necessário que nós aprendamos mais da palavra do Senhor, nos reconectemos com Ele, para que a gente consiga
ter esse sistema de dor também reestabelecido. E quando nós entendemos que Jesus Cristo é o caminho e quando nós entregamos a nossa vida a Ele, sabe o que acontece? A gente começa a ter a cura até daquela sensação de ansiedade, daquela sensação de medo, daquela sensação de tristeza absurda, de uma série de emoções que poderiam prejudicar as nossas doenças, prejudicar a fibromialgia, aumentar as dores. Não, agora a gente começa a ter um sistema emocional muito melhor. Por que que isso acontece? Porque parte das nossas emoções que estão descontroladas, que nos tiram do eixo, que nos fazem sofrer, são porque nós estamos querendo controlar a nossa vida. Nós estamos lá, galhos que foram separados da árvore, tentando ser a árvore. E nós nunca seremos a árvore. Alguém nos criou. E quando nós nos reconectamos, quando esse galho é reconectado à árvore, ele começa a entender que existe um Criador que controla todas as coisas e que nós não precisamos nos preocupar. Jesus Cristo, ele tira o peso dos nossos ombros, ele tira o peso das nossas almas, ele carrega o peso por nós, ele carregou a cruz por nós, ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Então, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, comece a ler, comece a orar a Deus, comece a procurar a Deus, dizer: Deus, eu quero voltar a me reconectar com o Senhor, que é a árvore da vida. Eu quero ser aquele galho que voltou para o lugar. Eu creio que Jesus veio se sacrificar por mim, por isso. Não deixe a sua vida espiritual de lado. Ela é mais importante até mesmo que o seu corpo. Só o corpo não garante vida. O espírito, corpo e alma são parte de nós